Boa tarde. Isto é muito difícil falar depois da Leonor. Já é a segunda vez que me acontece no mês, pá. Enfim, quero agradecer ao Francisco, naturalmente. O Francisco fez-me o convite porque à imagem do plantel do Benfica tinha poucos oradores do Benfica e como o plantel é muito grande, ele precisava de mais oradores e daí ele ter feito esse convite que eu agradeço desde já. A minha vida toca-se de algumas coisas com as da Leonor, especialmente na amizade que já temos e o trabalho que fizemos na ANGE, quando éramos jovens. Hoje já não somos tão jovens com tudo isso, mas eu centrei-me só numa ideia e desenvolvi sempre essa ideia ao longo da minha vida e tenho lutado por ela. Outro dia o presidente da Central de Cervejas chamava isso resiliência. E se calhar é um bocadinho isso que eu tive à minha maneira. Quando eu quis criar esta companhia, eu não gosto do nome empresa, prefiro o nome anglo-saxónico do company, não é? Que é uma coisa muito mais pessoal, porque eu considero que as pessoas são de facto o melhor ativo que as empresas têm. São elas, como eu costumo dizer, que levam as companhias da excelência à falência. E, portanto, eu quando fundei esta companhia precisava de dinheiro, porque os meus pais são alentejanos, a minha mãe era contínua numa escola e o meu pai era chefe de secção no hipermercado, portanto não tínhamos dinheiro. E é naturalmente que ninguém nos empresta dinheiro. E eu queria focar também aqui um bocadinho a minha apresentação nesta questão do capital de risco, porque eu tive capital de risco lá na EAD. Mas a primeira ideia que nos vem é, mais uma vez, o que os ingleses dizem, que é os 3 Fs. Ninguém te empresta dinheiro quando és novo e tens uma mão à frente e outra atrás. Portanto, só os 3 Fs é o Fools, Friends and Family. E eu aqui tive um bocadinho de sorte. Tive uma sorte ao lado do meu pai, que desde a primeira vez que eu lhe disse que queria fazer uma companhia para guardar arquivos, a minha mãe disse, minha filha andou há tanto tempo e agora vai dar cabo das costas. E por acaso dei. Carregar as caixas com as pastas, porque são pesadas. Já tenho uma operaçãozinha às hérnias, que é para manter o nível, para manter na terra, mas o meu pai apoiou-me desde a primeira hora. E outra coisa que foi aqui falada durante a tarde, e que ouvi também com bastante entusiasmo, que é uma coisa que falta em Portugal, que é a ligação entre as empresas e as universidades. De facto, é muito difícil, então, a sociedade civil está de muito costas viradas. E eu convidei, na altura, além dos colegas meus, convidei um professor meu da faculdade para fundar esta companhia comigo. Portanto, eu fiz a minha estrada com muita ajuda. E mais, um bocadinho se calhar ao contrário do que dizem os portugueses. Eu lembro-me daquela peça do saudoso António Feio, que se chamava Inox, e que ele dizia, levantava-se de manhã, era logo, portanto, a cena de entrada, tive 3 ideias para fazer 3 negócios, depois vai tomar o café para a repartição de finanças, onde ele era funcionário, já tinha deitado 2 abaixo porque havia muita concorrência, depois sentou-se para ver os e-mails, ir ao Facebook, tinha tido mais 3, enfim, podemos ser uns grandes idiotas, mas se queremos fazer alguma coisa diferente e construir o nosso caminho, de facto temos que meter as mãos à obra. A caixa que mudou a minha vida não foi esta, também já sou do tempo em que a televisão ainda era a preto e branco, mas foi uma caixa um bocadinho diferente. Esta caixa mudou a vida do planeta, não é? A caixa que mudou a minha vida, modéstia à parte, foi esta. Portanto, isto é a essência, o que mostra que até um aluno do ISEG com 11,5 de licenciatura consegue algum sucesso na vida. Também passei pela faculdade, como quem passa, mas fui passando. Quer dizer, isto é o keep it simple, não é? É um negócio simples, é pegar, os americanos chamam isto uma indústria que é o records management, portanto, isto é guardar os arquivos intermédios que têm que ser guardados por muitos anos por causa da contabilidade, do fisco, por 10 anos em toda a União Europeia, e é guardá-los na periferia das cidades, que os terrenos são mais baratos. Depois prestar serviços, uma série de serviços acessórios, transporte, organização, scanning, tudo isso. Pronto, e foi este o grande negócio, enfim, com sucesso da minha vida. Também tenho onde não tive nenhum sucesso, mas vou partilhar a seguir. Depois, no final, vou passar um filme, está aqui, eu vou ser mesmo muito sintético, e falar um bocadinho sobre a importância do capital de risco. O Francisco às vezes diz-me assim, tu deves ser dos poucos tipos em Portugal que falas bem do capital de risco. Eu conto a realidade que se passou comigo.
mas também eles não foram bem capital de risco. Porque quando eu precisei de expandir a empresa, eu sempre tive muitos sócios, nunca tive apegos ao capital. Eu sabia que a essência do negócio ou o conhecimento estava em mim e, portanto, o sempre teve confiança em mim e se não trabalhasse ali com estes sócios, trabalhava com outros e se tivesse ter só 1% do capital ou não ter, trabalhava com a mesma abnegação de sempre. E uma vez, quando precisei de fazer a primeira expansão, que é ir para o Porto, e tive que ir para o Porto, porque também há lá um mercado pequenito, acima do Dragão, há lá um mercado simpático. Por acaso o Porto ainda não é meu cliente, não sei porquê, o FCP. E fui para o Porto e eu precisava de investir e precisava de clientes. E em vez de procurar o financiamento bancário tradicional, procurei uma empresa que na altura se chamava PME Capital, salvo erro agora é PME Investimentos, Inove Capital, é verdade, peço desculpa, que é agora atualmente a Inove Capital, na altura era a PME Capital, e apresentei-lhes os meus orçamentos, os meus business plans, já mudou de nome tantas vezes, não? Vai mudar outra vez? Agora vai deixar de existir. Bom. E pronto, e apresentei o meu projeto aos senhores e posso dizer que aquilo era um projeto de 15 mil contos. 15 mil contos. Eu ainda sou do tempo dos escudos, ainda faço, apesar de ser financeiro, gosto muito de fazer a conversão para escudos para me assustar com o preço da bica ou com o preço do pão, de vez em quando. Não é como estão as coisas. E estes senhores, e eu, de repente, porque não tinha medo de ter sócios, porque acho que tenho uma boa maneira de me encaixar com as pessoas e orientá-las para o alvo, que é desenvolver a companhia. Este é o meu primário, é a ambição para desenvolver a companhia, constantemente, para mais e melhor. Estes homens meteram 15 mil contos na empresa e arranjaram-me um grande cliente no Porto. Por conversas informais, como é óbvio, não é? Mas conseguiram apresentar-me a um cliente de referência e que ainda hoje é o nosso principal cliente da delegação. Já eles saíram da empresa há 6 anos. A companhia tem 18, portanto, há 6 anos que eles saíram. E, portanto, houve 4 razões para eu ter recorrido ao capital de risco. A saber, a primeira foi, de facto, eu querer fazer a alavancagem da empresa via capitais próprios e no aumento do passivo. Isso, para mim, acho que... Porque eu vendo credibilidade, vendo segurança, vendo confidencialidade. E hoje em dia, qualquer empresa que queira ser cliente de EAD vai à DANA e vai ver o nível de risco e pede os relatórios e contas e pede os planos de segurança e pede o plano de contingência da gripe A e pede... E nós temos de ter isso tudo. E temos. E, portanto, eu sempre tive essa noção e portanto, para mim era importante. A credibilidade, os clientes e, por último, também a profissionalização da gestão. A empresa estava com 7 ou 8 anos e eu percebi que falar com os sócios uma vez por ano para apresentar contas era manifestamente pouco para os meus objetivos. Eu queria sócios mais ativos, que se preocupassem mais com o desenvolvimento da companhia. E com estes homens, a verdade seja dita, foi a primeira vez que eu percebi o que era um reporting, o que era um tableau de bord. E isso foi muito bom para mim e foi muito bom para a minha equipa de gestão, relativamente pequena, portanto, para a área financeira, para a área comercial, mas permitiu-nos começar a integrar toda a informação e olhar o negócio de uma forma global e mais profissional. As coisas correram muito bem com eles, até que os meus antigos sócios, porque a empresa começou a faturar 2 milhões e meio de euros, e começaram a aparecer ofertas de compra para private equities, grupos estrangeiros, bancos. E os meus sócios começaram a ver um caminhão cheio de dinheiro, e eu disse, é verdade, há um caminhão cheio de dinheiro. Depois começaram a ver 2, que é uma coisa, né? Disse 2 já não há, há 1, porque isto vale o que vale, tem a dimensão que tem. E, de facto, houve ali uma mudança de orientação. Por acaso é engraçado, porque eram pessoas com 50 e 60 anos. E enquanto eu queria deixar os lucros para investir na companhia, e ainda hoje quero, eles queriam o dinheiro para retirarem, para irem usufruir dele. Não é? E a gente olha para a esperança de vida normal de uma pessoa e faz sentido isso. Mas para a companhia não faz. Portanto, eu comecei a negociar a saída deles e a endividar-me até à ponta dos cabelos, porque acreditava que a companhia podia pagar muito mais do que estava a pagar para eles saírem. Entretanto, aparecem os Correios de Portugal, e eu parecia-me que era o parceiro ideal, porque, enfim, toda a gente tem reclamações dos Correios, inclusive eu. Mas os Correios faz sentido na cadeia de valor
a esta oferta. Os Correios, não sei se sabem, mas também têm empresas de printing and finishing e depois tem do scanning, depois tem a cadeia toda da oferta da logística, de levar a carta à Garcia e uma empresa de meios de pagamento automáticos, e depois temos então no final, na outra ponta, temos o scanning e o archiving, que é o que nós fazemos. E há muitas empresas que estão da nossa indústria, chamam-lhe independent companies, que estão associadas à logística dos Correios na Europa, na Bélgica, na Alemanha. Há empresas destas que eles têm vindo a adquirir. E há 4 anos atrás, ou há 5 anos atrás, decidi que eles seriam o meu parceiro. E isso foi uma época brilhante. E aí a PME Capital, mais uma vez, foi extraordinária. A PME Capital permitiu pagar-lhe a prazo. Sentiu-se muito confortável. Na altura, eles só já tinham uma participação de 7.500 contos e receberam 70.000 contos. E eu costumava dizer, em tom de brincadeira, meio a sério, meio a brincar, vocês deviam fazer uma estátua a mim como o Benfica fez ao Eusébio, porque foi, passou o pleonasmo, a maior mais-valia que a PME Capital tinha tido até então. Mas isso faz função do capital de risco, não é? Tem que se investir em 10 para um dar muito. Eu penso que nós fomos um dos que demos muito na altura. No dia a seguir, vendi as ações aos Correios pelo dobro do preço. Apesar de eles terem pago bem, mas recebi os parabéns deles. Eles perceberam também que para a pessoa que estavam a lidar, na altura o presidente era um senhor que era do BCP, o senhor já de alguma idade, dizia assim, sim senhor, jovem, você fez bem, a gente ajudou aqui, não estávamos a trazer mais valor acrescentado, fez bem a juntar-se aos Correios e ganhou este dinheiro todo, que ganhe, não há problema nenhum. Nós ficámos satisfeitos com a mais-valia que tivemos. E é por isso que eu também não posso falar mal do capital de risco. É curioso que eles depois foram, isto é para abreviar, estou mesmo a acabar, investir no meu maior concorrente, que era uma empresa espanhola que veio para cá destruir mercado, e viram-se aflitos para safar o dinheiro. Mais uma vez, as pessoas fazem a diferença. Não há hipótese. Não há hipótese. Eles chegaram a oferecer a empresa do tal espanhol para saber se eu queria comprar aquilo, porque eu ia comprar aquilo com emoção e dava sempre um preço maior que qualquer outro podia dar, porque era o meu maior concorrente. E a minha condição, eu compro e no dia a seguir fecho. Era assim. E, entretanto, lá passei o recado aos senhores da outra empresa e ele acabou por recomprar a PME Capital com grande esforço. Agora, o meu caso de insucesso tem a ver com outra empresa que me foi apresentada, um negócio extraordinário que eu acreditava muito. Eu tenho muita preocupação ambiental, até tenho a EAD certificada na 14.000 e agora na 18.000 e na 9.000 já está certificada há muito tempo, portanto temos um sistema de gestão integrado, qualidade, ambiente e saúde e segurança no trabalho muito, muito bem integrado. E eu venho há uns anos atrás, por acaso na altura em que eu realizei esta mais-valia, e a gente quando tem liquidez também, pensa em diversificar um bocadinho os investimentos, e isto foi uma experiência para uma vez. Foi isto em Lehman Brothers, acabou. Agora só há depósitos a prazo na minha vida pessoal. E mesmo assim com algum risco. Que foi uma empresa, vocês podem procurar na net, eu vendi as ações já o ano passado, porque não conseguia fechar a empresa, como a Leonor dizia. A empresa tinha 50.000 euros de capital social, eu tinha 40.000 euros, portanto era o sócio maioritário. E não conseguia fechar a empresa, já era mais caro do que o dinheiro que estava no banco, portanto não valia a pena. Acabei por dizer ao senhor que me apresentou a empresa, dentro das minhas ações por 1.000 euros, e fica lá com a empresa a marinar, ou faz o que queiras e depois fecha se assim quiseres. Não tenho acompanhado, não tenho falado com ele, mas a empresa chama-se Rastra Ibérica. Tu conheces, o Paulo Andrés conhece o António Cordeiro, também era meu sócio, tinha 500 euros, e outro rapaz é o António Sequeira, que é de uma empresa que é a Multibase. E o que é que fazia esta Rastra Ibérica? Esta Rastra Ibérica fazia de esferovite misturado com cimento, fazia blocos pré-fabricados para construir prédios, para construir vivendas, para construir painéis divisores para as autoestradas. Eu, na altura, fui mostrar isto a um professor meu da faculdade, que é o Augusto Mateus, porque nós tínhamos uma fábrica para montar em Estremoz. Chegou a vir uma grande notícia no Expresso, com uma mão cheia de esferovite, através dos nossos lobbies, para fazer sair a notícia. Fomos enganados pela Câmara de Estremoz, chamava-se Mourinha, o presidente na altura, porque aquele parque industrial ainda hoje é um pasto de cabras, e nós ali a sinalizar um terreno, enfim. E eu fui à capital de risco com este projeto também apresentar-lhe, eles disseram, nem pense nisso, o lobby do tijolo nunca vai permitir que isto avance. E o Augusto Mateus dizia-me, isto vai ser uma empresa muito gira, que a malta vai olhar para isto daqui uns anos, que pena isto não se ter feito em Portugal. A Sociedade Ponte Verde dava-nos o esferovite a preço zero, era só o custo do transporte para Estremoz, tínhamos uma licença ibérica, tínhamos uma licença ibérica para explorar o negócio.
E pronto, e fiquei cheio de pena, porque aquilo era fantástico. Porque como era leve, depois o botão pronto entrava no meio das placas e fazia todo o edifício era estruturante. Fomos a Angola, tivemos com os generais errados, mas fomos Eu mandei os meus sócios a Angola e digo, eu para mim não gosto da África, eu sou o homem Times Square, quer lá saber da África. E fomos lá e tínhamos 3 vivendas feitas, não era? Que era a básica, a média e a de luxo. E aquilo ia dentro de contentores para lá e montava-se, se chegassem lá selados e com as peças todas. É claro que nunca passou do papel. Nunca passou do papel. É uma pena, é uma pena. Portanto, não se iludam que a malta passa aqui muitas desilusões. A malta sofre aqui um bocado. Eu sofro muito pelo meu clube e sofro muito também por causa disto. Portanto, mensagem final, keep it simple. E acima de tudo, nestes tempos de argura, façam um favor de ser felizes. Boa tarde, obrigado.